Bom dia! Estamos aqui em pleno sábado hoje para conversar, para bater um papo, para poder solucionar problemas. Oi, gente, bom dia, bom dia. Vamos lá. Um horário diferenciado, né? Porque a gente está acostumado a sempre fazer as lives à noite, mas hoje vamos fazer de dia, até para poder ganhar o final de semana e fechar o nosso assunto da semana sobre as emoções. A gente está trabalhando em cima do filme Divertidamente. Então, para quem está acompanhando a gente aí no Divertidamente, é um filme fantástico, super recomendo para a família toda, porque é o filme que trabalha as emoções, que fala sobre comportamento, sobre memórias. E eu nunca vi nesses últimos tempos um filme único, uma animação infantil com tantos ensinamentos para a família como esse agora. Então, super recomendo, fica a dica para quem está aí assistindo a gente, para quem vai assistir depois, mas é o filme. Gente, nós estávamos falando sobre as emoções, passamos a semana inteira falando sobre alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, todas as nossas emoções maravilhosas e como elas funcionam juntas. Então, a gente estava aqui falando de como não só tratá-las no individual, mas como fazer com que as emoções trabalhem em conjunto, porque ultimamente elas andam um pouco confusas, principalmente para os nossos filhos que são adolescentes. Elas já estão confusas dentro da mente do adulto, imagina na mente do adolescente, né? Que não tem nada estruturado ainda, que está tudo em construção. Bom dia, gente, bom dia. Liarata, Gabi. Oi, gente, bom dia. Bom dia para quem está no Face também. Não vou conseguir ver os nomes do Face porque o celular está na frente, mas depois a gente vai cumprimentando um por um. E aí, então, fechando o assunto do Divertidamente hoje, a gente vai fechar então sobre as emoções, o que que elas têm a ver com as soft skills. Milka, por que que tu não para de falar em soft skills? De novo esse assunto, por que outra vez? Gente, porque é o assunto do momento e é a preocupação, não minha, mas das empresas em relação ao seu filho quando ele entrar no mercado de trabalho. E interessante, né? Não é nem só em relação ao seu filho, é em relação aos empregos atuais. E eu quero começar a nossa live de hoje aqui com uma matéria que foi lançada no projeto Fundação Estudar, que fala exatamente sobre isso. E isso que eu quero trazer dados para vocês que não são meus, não são invenções minhas, né? Por que tanta preocupação com as soft skills? A preocupação minha não é só com elas, mas é com o gerenciamento das emoções para isso. Então, vou começar aqui lendo para vocês essa matéria que é muito interessante. Por que as soft skills importam? Há uma lacuna entre o que os líderes esperam dos recém-formados e o que estes recém-contratados oferecem. Isso é uma afirmação do Daniel Goleman, que é o papa da inteligência emocional, que tem os melhores livros e materiais, conteúdos sobre inteligência emocional. Em uma pesquisa global com 450 líderes executivos e 450 jovens, 3/4 disseram que os jovens que estão em início de carreira não estão prontos para o seu trabalho. Na maioria dos casos, os contratados são inteligentes, ambiciosos e sabem usar a tecnologia, provaram que conseguem fazer o trabalho, são comprometidos e apaixonados pela ideia de ascender na carreira. Olha que interessante isso. Então, o que falta para eles? São as soft skills, que define o termo como traços e comportamentos que caracterizam nossos relacionamentos com os outros. Segundo Daniel Goleman, os jovens não dão a devida importância ao valor da inteligência emocional no ambiente de trabalho, mas as habilidades que ela envolve são cruciais para ter o quê? Foco, motivação e colaborar de maneira produtiva, que são as soft skills. Conforme estruturas organizacionais evoluem e a globalização acelera, as soft skills serão mais cruciais ainda, mais do que nunca. E são elas que realmente capacitam alguém para ocupar cargos de liderança que envolvem lidar com outras pessoas e com si mesmo. Isso que é o mais legal de tudo isso.
Apenas inteligência e experiência não bastam. Olha que bacana. E aí, gente, o que nós temos aqui então? Nós temos uma lista, eu coloquei aqui para vocês no canal uma lista com 20 soft skills. E o que elas têm a ver então com essas emoções, ou melhor, o que as emoções têm a ver com as soft skills. Então, muitas vezes os pais hoje estão preocupados com a parte técnica. Que curso meu filho vai fazer? No que ele vai se formar? Qual é a habilidade que ele vai ter, né? Muitos pais e avós, principalmente, ainda insistem na questão de cursos técnicos, de profissionalizantes, porque a preocupação que se a faculdade não der certo, ou se não se encontrar na faculdade, na universidade, no curso, que profissão que ele vai ter? E na mente do adulto é assim: ah, se ele tiver um curso técnico profissionalizante, ele vai ter uma profissão sempre. Só que hoje não é bem assim, não é bem essa a ideia. Por quê? As pessoas só vão permanecer no emprego se elas tiverem as soft skills. Então, na verdade, é como se fosse mais ou menos assim. A capacidade, a habilidade, a hard skill, que é a competência técnica, vai dar para ele a oportunidade, mas a ascensão, a promoção de carreira, de oportunidades vai acontecer baseado nas soft skills, certo? Então, nós temos uma lista de soft skills que a gente já comentou, tá aqui no canal, vocês podem olhar depois. E eu escolhi hoje para a gente conversar 5 delas. Por que eu escolhi só 5? Primeiro, por causa do nosso tempo, né? Que não dá para falar muito sobre todas as outras, mas a gente vai falar na mentoria, que vai ser lançada segunda-feira à noite. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer qual é o programa que a gente montou para pais e para filhos, separadamente ou em conjunto. Depois vocês vão poder usufruir, escolher à vontade, mas o foco é total para quê? Para começar 2021 totalmente preparado. A gente sabe que as habilidades, né, soft skills, a inteligência emocional, ela não se adquire assim, vou fazer um curso e semana que vem eu já estou treinado. Não, mas existem técnicas, ferramentas, estratégias, dicas muito legais e muito práticas que vão ajudar, sim, em 2021 a estar lá. Oi, Silvia, tudo bom? Bom dia! E aí, então, vamos lá. Eu escolhi, então, para hoje, para a gente conversar aqui, colaboração, flexibilidade, trabalhar sob pressão, comunicação eficaz e liderança de equipe. São 5 soft skills que os nossos filhos vão precisar desenvolver e que a gente já deveria ter desenvolvido como adultos, independente de a gente estar trabalhando numa empresa ou não, certo? Vou colocar aqui para vocês, então, as principais características de cada uma, porque a gente tem o costume de ver a emoção como uma coisa vinculada a relacionamentos. E a gente não pensa que parte das demissões hoje e da falta de permanência das pessoas nos empregos é justamente por falta de soft skill e não de hard. O cara pode ser um gênio, dominar o computador, fazer milagres, né, na internet, enfim, mas se ele não tiver hoje domínio próprio, alegria, se ele não souber deixar a tristeza ali fora, não descontar a raiva nos colegas, se ele não souber dominar o medo dele, o que vai acontecer? Ele vai colocar tudo isso para fora, ele vai externar isso no trabalho. E é o que causa as demissões, os problemas de relacionamento com chefes, com colegas e assim por diante. Oi, Edneia, bom dia, tudo bom? E aí, então, vamos lá. Vamos começar, então, com a colaboração. O que tem a ver a colaboração com as emoções dentro de um trabalho? Por que meu filho precisa aprender a colaborar? Ai, gente, a gente está numa era egoísta, a gente está vivendo num tempo onde os adolescentes são individualistas, é o meu computador, é o meu celular, é o meu. Antigamente a gente tinha uma TV em casa e tinha que dividir o programa, colaborar com a família. Pai, hoje é sua vez, escolhe seu prato, tô vendo meu futebol, amanhã eu quero assistir minha novela. Não era assim? Era uma TV para a família toda. Oi, Gorete, bom dia. E aí, agora não. Agora cada um tem uma televisão num quarto, cada um tem um celular, cada um antes era um telefone fixo para a família inteira usar. E nós estamos nos tornando cada vez mais individualistas. Nossos filhos são assim. E está cada vez mais desafiador dividir ou compartilhar, ou então ceder, né? A gente vai ver mais uma soft skill aqui depois, que é a flexibilidade, que é isso.
tudo bem, agora é você e agora depois sou eu, ou agora sou eu, depois é você, e esses combinados, né? E isso a gente ensina dentro de casa. Eu digo que essa fase que nós estamos vivendo da pandemia é uma fase memorável para a família. Por quê? Onde nós temos todas as chances, possibilidades e oportunidades de desenvolver nos nossos filhos todas as soft skills em muito pouco tempo. Porque é muito tempo juntos, precisa de criatividade, a gente precisa tornar esse tempo mais leve, mais feliz, mais agradável. E vai depender muito de quem? Dos pais. Porque o comportamento dos filhos é meio que é um reflexo da nossa reação. E não é por mal, é porque muitas vezes os pais não sabem como agir, não sabem como interagir, não sabem como interpretar. E aí vamos lá, então. Colaboração é saber trabalhar em grupo. Então, quando o meu filho sabe trabalhar em grupo, ele vai para o trabalho, seja ele agora home office, que vai trabalhar em grupo, só que virtualmente, ou seja ele presencial, ele vai precisar dominar as emoções, os sentimentos que costumam aflorar quando se trabalha em grupo. Por exemplo, ter autocontrole, porque existe no trabalho em grupo uma competitividade, o fato de deixar os outros de vez em quando darem a opinião, ou então ele que encontrou a solução, mas é o outro que vai apresentar e tá tudo bem. Ele tem que aprender a lidar com esse sentimento de colaborar. Hoje é você que apresenta, amanhã é o outro, depois sou eu e tá tudo certo. E não assim, eu tinha que ser eu, porque fui eu que criei, fui eu que consegui a solução, fui eu que encontrei a estratégia e agora é o outro que vai apresentar. É criar no filho essa, não é indiferença, mas essa flexibilidade, esse espírito de colaboração, tá? E aí precisa, no grupo, na hora de colaborar, saber separar os problemas. Por quê? Quando num grupo aparece alguém raivoso, irado, chutando balde, sendo grosso com todo mundo, o que tem por trás desse comportamento? É isso que é o tchan da inteligência emocional. É olhar para a reação da pessoa e pensar o que tem por trás disso. Todo excesso esconde uma falta. Então, assim, se ele tá gritando, tá faltando o quê? Ele não tá tendo o quê? Que ele tá, né? Tá faltando amor, respeito, dinheiro? O que que tá ali por trás dessa? Alguém desrespeitou? Tá faltando respeito com ele? Ele desrespeita os outros? Então, e ele mesmo entender que se o colega tiver uma reação, que é o que a gente chama de emoção, porque a emoção, ela é um sentimento que desemboca no corpo, uma reação física. Correr, suar, gritar, bater, enfim. Então, ele olhar para o colega e não julgar a pessoa, mas julgar o comportamento da pessoa. Então, toda vez que eu olho para um colega de trabalho, que eu preciso colaborar, e aí eu olho para ele, ele está tendo uma reação que não é uma reação que diz respeito à minha pessoa, né? A gente sempre fala, não leva para o lado pessoal, e é real. Porque a reação dele tem a ver com alguma coisa que ele passou, alguma coisa que ele está enfrentando. E aí ensinar o meu filho a olhar assim, tipo, né? De vez em quando vem, nossa mãe, fulano fez isso. Que será que tem por trás? Talvez ele esteja passando por um momento difícil, talvez não é passar a mão na cabeça o tempo todo, mas é entender, compreender o outro. A colaboração envolve muito do altruísmo, que é o quê? Não pensar só nele mesmo, mas pensar nos outros, pensar na empresa, pensar na equipe. Em vez de falar eu quero alcançar o resultado, nós vamos alcançar o resultado. É uma equipe, né? A colaboração, ela é feita de várias pessoas e eu preciso ensinar meu filho a colaborar para o sucesso da empresa, da equipe e meu pessoal. Hoje existe uma frase que a gente fala assim: a pessoa não tem mais, não é que não tem que vestir a camisa, tá? Da empresa. Ela tem que ela tem que desenvolver a marca dela. Então, assim, não é a instituição que eu leciono, não é a empresa que eu trabalho, não é a companhia, não é. Lá dentro tem o fulano de tal que trabalha. Lá dentro tem a Silvia, tem a Andréia, tem a Marileia, tem a Gorete. É ela é a pessoa, não é a empresa. Ah, sabe alguém que trabalha bem com, sei lá, com TI?
aí diz o nome da pessoa e não a empresa. Lá na empresa tal tem a pessoa tal que vai. É isso que o Headhunter faz hoje. Os caçadores de talentos, os caçadores das melhores performances que estão de olho nos nossos filhos, vão estar de olho nos nossos filhos, são aqueles. Meu irmão, por exemplo, eu não digo que ele é um headhunter, mas ele criou um projeto que os jovens vão para dentro da empresa, eles são capacitados lá dentro e já são financiados pela empresa que está de olho. Por quê? A empresa está investindo naquele jovem durante, se eu não me engano, 90 dias. Acabou o prazo, já contrata. É headhunter, ele está procurando talentos. Aí eles fazem a seleção, né? Entraram 5 no programa, esse sim, esse não, esse sim, esse não. É competência técnica? Sim, é competência técnica, mas principalmente soft skill. Se nesse trabalho ele tiver todas as competências e não souber trabalhar em equipe, colaborar, ver o outro, ver a empresa, ver o todo, ver a equipe, ele está fora. Ele está riscado, desclassificado. Interessante, né? A gente não era avaliado assim na época que a gente estava tentando trabalhar, né? Tentando um emprego. Então, autocontrole, altruísmo, controlar a raiva. Nós falamos muito aqui essa semana sobre a raiva. A raiva é uma emoção que precisa de autocontrole. A raiva, ela pode ter reação física ou não. Ela pode ser uma raiva contida, ela pode ser só aquela coisa da injustiça, que injusto, ou do impedimento, ou da indignação, ou ela pode ser externada. Se ele mostrar no grupo que ele ficou com raiva porque não deu certo determinada ação, porque construíram um negócio e quebrou, então, sei lá, queimou, deu tilt. O que ele precisa fazer? Ele precisa controlar. Não é não ficar com raiva, olha que legal. Não é não ficar, é ficar com raiva controlada. É difícil de entender, mas é necessário. Por quê? Tô indignada, acho injusto, não devia, mas deu, passou. Ela tem prazo de validade. É aquele período e deu. Olha só que bacana. Porque dentro da empresa, se ele, no momento de raiva, se ele explode, bate na mesa, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi, né? Até por conta da situação familiar, a gente já ouviu a respeito de reuniões com empresas alemãs, onde os alemães batem na mesa, gritam, tarará. Na reunião, eles abrem a porta e saem para tomar um café, se abraçam, não leva para o lado pessoal. É isso que nossos filhos precisam aprender. Eu posso me indignar ali, eu posso mostrar minha raiva ali, sem bater, não precisa bater e gritar, né? Mas eu informo o que eu estou sentindo, a minha indignação, mas não é contra a pessoa, é contra a situação. Eu tenho que separar, é que nem a gente fala do pecado e do pecador, eu tenho que separar quem peca do pecado que fez. A minha indignação não é contra a pessoa, é contra o que ela fez. A minha indignação não é contra o que o meu filho fez. Não é contra o meu filho, é contra o que ele fez. É a atitude, não a pessoa. Eu amo a pessoa, mas eu me indigno, eu acho injusto o que fez. Entenderam? Dá para separar? Beleza, vamos em frente então. Autocontrole e altruísmo, controlar a raiva, que tem a ver um pouco com autocontrole, e monitorar o medo. Por que tem a ver a colaboração com o medo? A gente falou da emoção do medo, que é a roxinha lá no filme, né? O que tem a ver o medo com a colaboração? A soft skill é a colaboração. O medo é o que às vezes me impede de colaborar. Eu tenho medo que o outro se sobressaia, eu tenho medo que o outro se dê melhor do que eu tenho medo que peguem meu trabalho e apresentem e não digam que fui eu tenho medo de falar, eu tenho medo de manifestar minha opinião, eu tenho medo de ser rejeitado pelo grupo. Entendem? Quem que vai cuidar disso nos nossos filhos? Somos nós. E é dentro de casa, no nosso dia a dia, na nossa experiência, na nossa relação, na nossa comunicação que eu vou dizer, filho, isso que você está fazendo, está demonstrando que você não precisa ter medo, está demonstrando medo, não precisa ter, sabe por quê? E daí se as pessoas não concordarem?
E daí, se as pessoas acharem ruim a tua ideia, não precisa ter medo. Vai que... Eu sempre uso o e se, né? O medo dele é se expor. E se a tua ideia for a melhor de todas? E se você ganhar essa promoção? E se, né? Porque não vai, o medo paralisa. Exato, Silvia. Porque, olha que interessante, muitas vezes, na reação, lá quando a gente estudou os perfis, né? Os filhos dominantes, influentes, estáveis e conformes, cada perfil tem um medo. O medo do estável ele paralisa, a reação do medo dele é paralisar. Então a consequência é assim, tô com medo, não vai adiante. Já o medo do dominante dá força para ele, porque o dominante quando tá com medo, ele é um trator, ele passa por cima sem medir as consequências. Já o medo do influente é o quê? É o medo de não ser ouvido, de ser mal interpretado, de não ser aceito. Já o medo do conforme é o quê? É o medo de errar. Morre de medo de errar. Então, assim, na colaboração, se tem um conforme, ele não vai querer dar a opinião dele porque ele tem medo de errar. Se tiver um influente, ele vai ficar com medo de expor a opinião e ser rejeitado pelo grupo. O estável vai paralisar, porque diante de uma situação que ele não está conseguindo lidar, ele fica estático. Já o dominante vai vir e vai machucar todo mundo. Vai sair passando por cima, falando que não deve, você não faz nada direito, entendeu? O dominante é meio assim, às vezes, né? Então a gente precisa ensinar o filho a lidar com o medo para poder colaborar. A soft skill é a colaboração. Então precisa ter autocontrole, altruísmo, controlar principalmente a raiva e monitorar o medo. Essas são as emoções que regem ou que podem melhorar ou impedir a soft skill da colaboração. E aí vamos pensar assim agora, vamos pensar na possibilidade de, no trabalho, nosso filho não ter o espírito de colaboração. O que acontece? Quando tem alguém olhando, supervisionando e vê que um não colabora, normalmente esse é ou remanejado para outro lugar ou é demitido. Então, se eu quero que o meu filho permaneça no trabalho, então que tenha outras oportunidades, justamente por ter as soft skills, justamente por controlar toda essa questão das emoções, por gerenciar as emoções, o que acontece? Promovido. Ele vai para uma função melhor. Ou então o headhunter vem e fala: é tu mesmo que eu quero. Por quê? Não só pelas competências técnicas, mas pelas competências emocionais, comportamentais. E aí vai. Primeira soft skill, então, colaboração. A segunda é a flexibilidade. Flexibilidade quanto? Flexibilidade como? Ser flexível é se adaptar às mudanças. Vamos supor, nós estamos na época da pandemia. Tem muita gente, eu já conheci, que perdeu o emprego porque eu não vou trabalhar assim. Eu não vou trabalhar de casa. Eu não consigo me adaptar. Eu não. Tá fora. Tá fora. Não era para ser demitido. Não era. Era para ter continuado. Imagina então, olha para o seu filho hoje. Imagina seu filho adolescente hoje, adulto amanhã. Nem precisa ser só lá no adultez, né, que a gente fala, mas antes ainda, assim que ele começar a trabalhar como jovem aprendiz ou então estagiário, o primeiro emprego dele que seja, se ele não for flexível, tem um teste que a gente realiza que é um assessment, que logo no topo do resultado vem o nível de flexibilidade dele naquele dia. Flexibilidade, positividade e autoestima. São três coisas que são soft skills, né? Três comportamentos, três itens que precisam ser trabalhados nos filhos. Quanto que você está positivo hoje? Quanto que você está flexível? E quanto que você está se gostando? Porque quando a gente não gosta da gente, a gente não gosta de mais ninguém, de mais nada. Nada tá bom, ninguém é bom o suficiente. Todo mundo é ruim, todo mundo é... A gente só vê o lado negativo das pessoas. Tá tudo ligado. Positividade, autoestima e a flexibilidade. Então, tem vezes que essa flexibilidade no teste do dia dá lá embaixo. Se ele tiver dentro de uma empresa e não for flexível, hoje estava previsto trabalharmos na sala tal, mas houve um problema no ar-condicionado, a gente vai ter que transferir vocês. Ah, não, não vou. Não, porque minha mesa é aquela, porque minha sala inflexível. Ou
fulano, o teu colega hoje não pôde vir, será que você pode substituir ele hoje? Não, meu trabalho é esse, eu vou fazer isso aqui. Ele não veio, vocês providenciam outra pessoa, então deixa sem. Inflexibilidade. Até mesmo agora em casa, né? Onde que a gente vai desenvolver a flexibilidade dos nossos filhos? Na hora de dar opinião, né? Ser flexível numa opinião. Vamos para onde nas férias? Olha que legal. O Natal vai ser na casa de quem? Como eu estou trabalhando com os adolescentes, a gente está planejando agora, fazendo algumas ferramentas com eles que é assim, leque de possibilidades, ganhos e perdas. E aí, assim, se você ficar na sua casa com a sua família no Natal, o que que você ganha, o que que você perde? E se você for com os amigos para praia, na casa não sei quem, o que que você ganha, o que que você perde? Aí agora vamos pegar os teus valores. Se o teu valor é família, se o teu valor é harmonia, se o teu valor é quem que vai sofrer com a tua decisão? Você mesmo, porque olha só que interessante, os adolescentes que têm como valor a harmonia, a família, princípios e valores, na hora de tomar uma decisão, é, eles são flexíveis. Por quê? Porque eles pesam. Pô, é muito legal estar com os meus amigos no Natal e no Ano Novo, mas é uma data no ano que é mais importante para mim estar com a minha família. Porque o meu valor é a minha família. O meu valor é, sei lá, né, princípios cristãos, por exemplo. Muitos adolescentes cristãos, quando eles têm a família como princípio, como valor, eles não conseguem deixar a família para ir lá para casa do amigo, mas isso precisa ser lembrado. Sabe por quê? O adolescente, a cabeça dele tá uma confusão, ele não tem poder de decisão ainda e ele acaba optando de forma impulsiva, de forma emocional e não racional. Então, quando você para pensar com o seu filho, vamos lá, por exemplo, essa semana atendi um adolescente que ele tinha 3 possibilidades. Uma, ficar em casa com a família, outra ir com os amigos para a praia e a terceira ir com a outra família, né? Porque sempre tem 2 famílias aí na jogada, né? Do pai e da mãe. E aí na hora de pesar, a gente viu os valores, o que que acontece? Não bate. É na hora, ele nem precisou preencher ferramenta, já ele falou, já decidi. Já decidi para onde que eu vou passar o final do ano. É essa flexibilidade que a gente tem que ensinar para os filhos, não é o meu interesse. Eu quero que meu filho fique comigo no Natal e no Ano Novo, mas eu tenho que ser flexível. Então, assim, para onde você quer ir? Aí, nesse momento, a gente discute juntos. Vamos ver os prós e os contras? Se ficar aqui, e se for? E se ficar aqui no Ano Novo, e se for? Entendeu? Bora! Gente, anotem. A Silvia, flexibilidade te dá a oportunidade de aprender outro tipo de serviço, dando a você mais talentos em outras áreas profissionalmente falando. Nossa, muito mais, muito, infinitamente. Ainda mais agora que a previsão é que os nossos filhos tenham nos próximos anos 5 profissões diferentes. 5. Não porque ele não serve para aquilo, mas é porque vão surgir oportunidades novas. Ele vai querer experimentar. Talvez ele seja bom, alguém descubra, né? E ele vai ter que ter essa flexibilidade. Exatamente. E é tão bom aprender, né? No teste do assessment aparece o que, que é prioritário para ele, o que, que é muito importante para o adolescente. E alguns, o valor alto é aquisição de conhecimento. Quando dá esse valor de aquisição de conhecimento, até que a Silvia está falando aqui, ele gosta de aprender coisas novas. São adolescentes que estão constantemente, eu quero aprender como é que mexe nisso, deixa eu ver como é que desmonta o computador, deixa eu ver se eu aprendo inglês, vou aprender francês. É aquela sede por conhecimento. Nesse caso, quem é flexível está em vantagem, porque fez inglês aqui, alemão, não sabe falar tudo de um idioma só e tá tudo bem. Para ele é a aquisição do conhecimento, não é o conhecimento, não é ser especialista, não é ser o melhor naquilo. Ele quer aprender, o negócio dele é aprender. É muito legal isso, bem colocado, Silvio, bem colocado. Então, na flexibilidade, conseguir achar legal e ver como oportunidade mudar de área, de função, mudar de mesa, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de emprego. Achar bom mudar de opinião de vez em quando, sem sofrer, saber mudar de opinião. Essa faz parte da flexibilidade, esse item. Por quê? Para mim, o certo é esse. Mas, ouvindo vocês aqui, eu vou ser flexível. Então,
Então tá, hoje vocês estão com a razão, principalmente os dominantes, porque filhos dominantes têm dificuldade de mudar de opinião, de ceder, né, de dizer que o outro tá certo. Deixar o outro apresentar, porque sempre é ele, então ser flexível nesse momento e relaxar com relação às regras, porque o adolescente que é inflexível é aquele adolescente que é muito preso às regras. Tá escrito que é de tal a tal horário, tá escrito, a gente já tinha planejado que ia para tal lugar, então assim, tá tudo bem se não for bem assim, se for 5 minutos depois, não que a gente tenha que acostumá-los a serem, né, atrasados ou qualquer coisa, irresponsáveis, não. Mas se não for exatamente assim, se a regra for quebrada de vez em quando e é para bem, tá tudo certo. Ao próximo, então, o terceiro é trabalhar sob pressão. Como que a gente ensina um adolescente a trabalhar sob pressão? Normalmente, quem está sob pressão pode manifestar várias emoções: raiva, pode manifestar medo e pode manifestar tristeza. O que isso significa? Depende do perfil. Por quê? E da situação, né? Do nível de estresse. Porque ao mesmo tempo que a pressão pode paralisar alguns, a pressão pode causar medo em outros. E alguns, normalmente os dominantes ou os influentes, podem agir com raiva. Um dos medos que os dominantes mais têm é de perder o autocontrole, que é justamente isso. Pá! Na hora da pressão, explodir. Se você conhece como seu filho reage quando está sob pressão, você vai conseguir ajudá-lo pensando numa empresa. Filho, se alguém apertar o botão vermelho, a gente fala que é botão vermelho, né? Não é à toa que a raiva lá no filme é vermelha, né? Se alguém apertar o teu botão de pressão, de estresse no trabalho, como que você vai reagir? Vamos pensar aqui. Já elabora estratégias, é o roadmap. Eu tô nesse caminho aqui, apertar o botão porque eu tô demorando. Daí eu tenho essa e essa estrada, esse caminho. Qual que você vai escolher? Porque vamos pensar no fim de cada estrada dessas. Esse caminho aqui vai me levar para esse resultado, aquele vai me levar. Então, opa, vou pegar esse terceiro aqui. Ensinar a pensar. Quando eu ensino meu filho a pensar, já quando está sob pressão, às vezes é em casa, né, gente? Por exemplo, essa semana eu fiz pressão aqui no meu filho, porque a gente montou aqui, a gente desmontou o quarto dele e montou de forma diferente, teve que tirar tudo de dentro do guarda-roupa. A pressão era, coloca para dentro, arruma o quarto, arruma o guarda-roupa. Tem duas formas. Uma é eu analisar como que ele reage e ajudar ele a reagir de outro jeito para ele não ouvir mais a pressão. Isso é muito interessante porque não quer mais ouvir eu pedir, eu falar, faz rápido. Quanto mais rápido você fizer, menos eu vou falar, eu vou olhar, ainda vou te dar um elogio, um abraço, um beijo, enfim, vou validar. E se eu não sou atenta à reação do meu filho diante da pressão em casa, imagina no trabalho, o que vão falar? Ah, fulano espanou, gritou, saiu chorando, paralisou. Cada um vai reagir de um jeito. Saber reconhecer quais as possíveis reações, controlar a raiva e descobrir um escape quando estiver sob pressão. Então, vamos supor, quando tem alguém pressionando muito, pressionando muito, pressionando muito, por exemplo, meu filho descobriu uma forma que é eu te amo mesmo assim. Quando eu tô, né, no pé, ele vem pra mim e fala: "Mãe, eu te amo mesmo assim". Daí quebra. Quebra quem? A mim. E aí passa a raiva de quem? Dele. São escapes. Ah, então vai dar uma corrida, vai andar de bicicleta, pega o skate, dá uma volta e quando você voltar você termina. Às vezes no trabalho não vai dar para fazer isso, mas vai tomar um café, né? Vai tomar um café. Muita gente quando tá estressada faz isso. Eu já volto. Vai tomar um café ou vai no banheiro, conta até 1000, conta até 100, faz um mindfulness, né? E volta. Tem que ter um escape. A gente tem que aprender e tem que ensinar os filhos também a encontrarem o deles. E aí a gente tem a comunicação eficaz, é a quarta soft skill. O que é uma comunicação eficaz? Não quer dizer que fala bem, que tem uma boa oratória, mas que ele não tem medo de falar, não tem medo de se expor. Quando o adolescente, a pessoa, vamos colocar a gente adulto, né? Quando nós somos inseguros, nós falamos baixo, não somos claros, a gente gagueja, fala o que não deve. Então, uma comunicação eficaz não é só a que fala bem, é a que ouve bem. Interessante, né? Eu preciso me comunicar de forma clara, que as pessoas entendam o que eu quero, o que eu sinto, qual é a ideia, e também preciso saber ouvir. Normalmente, quando você pergunta para uma pessoa
Quem aqui se comunica melhor? A pessoa logo pensa não só em quem fala bem, mas em quem também ouve. Porque às vezes tem gente que fala demais e na hora da avaliação, os outros avaliam ele como não se comunica bem. Por quê? Porque ele não sabe ouvir. Muito, muito interessante. Então, não ter medo de falar, se tornar seguro. Como que a gente ensina o filho a se tornar seguro? Tendo inteligência emocional, que é o próximo que a gente vai falar. Ser objetivo, direto, né? Se precisar, treina antes de falar. Focar em soluções e não em problemas. Por quê? Quando o funcionário, né, o empregado, a pessoa que está ali na empresa, foca no problema, no problema, no problema, no problema, o que acontece? A comunicação dela passa a ser uma comunicação negativa, que contamina a equipe, contamina a empresa às vezes. Então, olha que interessante, é necessário ser uma comunicação positiva. Este é o problema. Quais as soluções? Por isso que a gente usa, as empresas usam muita ferramenta de coaching para isso, né? O Kanban, o Canva e outras, o Canvas, né? Que são outras ferramentas, não é o programa, é a ferramenta para poder solucionar problemas. Porque esse é o problema. Deu, chega, já entendemos. Agora passa para a solução. Tem mãe e pai que em casa ficam pã no problema e não ajudam o filho a encontrar uma solução. Em vez de dizer assim, você não está estudando, você não está estudando, você não tô vendo você estudar, você está sempre jogando, está sempre jogando, você não desliga o computador. Não pensa na solução. Qual que é a solução? E muitas vezes, gente, olha que interessante, não é eu pedir para ele fazer, é eu fazer junto. Então, por exemplo, aqui no armário, né, no quarto do meu filho, eu tive que ir junto, porque eu vi que ir mandar ele fazer não era a solução melhor. Eu tive que ir também. Então, assim, faz, eu faço junto. Eu te ajudo. Se você for, olha só como é que é a negociação aqui. É assim, toda vez que eu, toda vez que eu preciso de uma coisa que meu filho faça rápido, eu dou sempre duas opções para ele. Se você fizer agora, eu te ajudo. Se você não fizer agora, você vai fazer sozinho depois. Então ele faz agora. Funciona! Para mim funciona. Não sei se vai funcionar para vocês, mas funciona muito bem. Tanto que o quarto ali precisei entrar junto, né? Se você quiser agora, arrumar agora, eu vou. Mas se você deixar para depois, daí não vai dar, né? E a gente vai negociando. E se comunicar bem, então, envolve a audição, né? E aí, por último, então, para a gente terminar aqui, o que tem a ver a soft skills com as nossas emoções? É a inteligência emocional, que tem tudo a ver com todas as emoções, que é o quê? É eu olhar para esse prato farto aqui, esse banquete de emoções, onde está a raiva, o nojo, a alegria, a tristeza, o medo e outras tantas que não são só emoções, né, gente? São sentimentos. Essas aqui, elas têm manifestação, né? Física. Elas têm uma manifestação, geram uma ação. E os sentimentos, nem sempre os sentimentos, eles ficam lá. Mas, normalmente, o sentimento, quando ele fica muito tempo lá incubado, ele gera uma emoção. E aí é isso que vai acontecer, gente. Bem interessante. Aí, para isso, então, controlar os pensamentos que geram sentimentos que geram essas emoções. Então vamos supor, se meu filho tem esse problema de falta de autocontrole, de excesso de raiva, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir que sentimentos estão por trás dessa emoção. O que está gerando essa raiva toda hora? Alguma coisa que está desagradando, que está fazendo com que ele se sinta injustiçado, impedido, tá se sentindo indignado. O que que tá gerando isso? Aí eu vou lá na causa. Aí quando eu descubro a causa, eu falo, filho, eu descobri, vou te ajudar. E aí, então, eu vou ajudar ele a gerenciar esse banquete das emoções. Porque se eu não ajudar a gerenciar esse banquete das emoções, ele vai para o mercado de trabalho e o primeiro problema que ele tiver na primeira semana de trabalho, ele vai vir chorando para casa e vai dizer: ai, não é o emprego que eu queria. Como não? O que aconteceu? Ah, fulano falou isso, o outro levantou a voz comigo. Parou, sem mimimi. Quem passa, eu sempre falo assim, ó, quem passa pelo Team Coaching não tem tempo de ter mimimi. A minha função nesse mundo, a minha missão é ajudar os adolescentes a se tornarem adultos emocionalmente inteligentes. É isso. Ajudar, infelizmente, ou felizmente, não sei, quem vai
construir isso no filho não sou eu, são os pais. Então, por isso que eu ajudo os pais para ajudarem os filhos. Porque não adianta nada eu trabalhar com adolescente, eu trabalho, e aí chega em casa, você não faz nada, porque tudo tá errado, porque você é um incompetente, aí vem, né, aquele excesso de comunicação negativa. E eu falo para ele, olha pro espelho e diga assim, eu sou inteligente, eu sou forte, eu sou bonito. Daí ele ouve, ele fala uma coisa, daí ele ouve outra. Então é um conjunto. Inteligência emocional tem muito a ver com esses combinados entre a família, né? Então, por exemplo, eu estar atenta, essa quinta soft skill da inteligência emocional, então é assim, eu estar atenta às reações dele. Se ele sua frio, se ele fica vermelho, se ele paralisa, e aí lá com ele pontuar. Filho, eu percebi que você estava suando frio. O que gerou esse suor? O que você estava sentindo? E o que gerou esse sentimento? Foi essa situação? Que outra forma você poderia agir para não ter esse sentimento e não ter esse comportamento, essa manifestação de suar frio? E aí vai mudando aqui. Inteligência emocional é fazer pensar e mudar de atitude ou mudar de pensamento para que mude o sentimento, para que mude o comportamento. Um leva ao outro. Um leva ao outro. É muito interessante. Pensar antes de agir. Então, assim, para que ele não haja no impulso, dependendo do perfil do seu filho, se ele é dominante, influente, estável, conforme, eu vou tratar com ele, de acordo com o perfil dele, como que ele pode pensar antes de tomar a iniciativa, antes de sair agindo, antes de sair atropelando as pessoas, ou antes de sair tomando decisões, né? Então, como que pensa? Adolescente não pensa com a cabeça, adolescente pensa desenhando, gente. Tem que pegar o papel e tem que desenhar para ele entender por quê. Muitas vezes ainda está tudo muito confuso, né? Como a gente estava falando, né? Aquela questão do pré-frontal, né? Não está pronto ainda. O que a gente precisa fazer? Ajuda o adolescente a pensar, ajuda o adolescente a decidir. Na segunda-feira, parte dessa mentoria que vai ser lançada envolve um momento com os adolescentes de planejamento do futuro, que é o quê? Ensinar o adolescente a tomar decisões, a fazer escolhas, entregar para ele ferramentas que vão ajudar ele a pensar, porque ele não é que ele não pensa, ele pensa, mas ele pensa pouco. A gente precisa ensinar a pensar mais ou a medir consequências das ações. Então, se você for por aqui, qual é a consequência? Se for por ali, qual é a outra? Tudo isso vocês vão saber então na segunda-feira, na mentoria que a gente vai lançar, tá? Gente, se tiverem dúvidas, me falem. Nós abordamos aqui então 5 soft skills. É fundamental, Estela. Muito importante. Gente, assim, ó, o que a gente tem visto nesse momento de pandemia são pais desgastados, mães estressadas, sem paciência, sem conseguir, sem conseguir pensar. Mas por quê? Porque os filhos estão pior que a gente, só que eles não falam, eles não manifestam, eles não sabem como expressar quanto eles estão sofrendo com tudo isso que vem acontecendo. A falta de amigos, a falta de atividades, a falta de sociabilidade, que é fundamental na adolescência, não está acontecendo, né? E aí, a gente tentando né, monitorar em casa, acaba excedendo em regras, acaba excedendo em broncas, em vez de sorrir mais, de brincar mais, de jogar, de pular, de abraçar, de rolar no chão, né? E aí fica essa falta, fica muito essa falta. Então, hoje, as 5 soft skills que nós falamos: colaboração, flexibilidade, trabalhar sob pressão, comunicação eficaz e inteligência emocional, tá? Tem liderança, tem criatividade, tem altruísmo, tem trocentas outras, mas a gente escolheu essas 5 hoje porque elas têm muito a ver com as emoções que a gente estava trabalhando do filme Divertidamente. E a gente precisa realmente estar de olho. Eu vou aqui relatar, olha, por exemplo, raiva, irritação, inveja, culpa, insatisfação, frustração, ansiedade, estresse, ciúme, angústia, vergonha e medo. São características de emoções tóxicas. Que é tóxico? É aquilo que faz mal para o meu filho e faz mal para todo mundo que convive com ele. São emoções que fazem mal para nós, como pais e mães, e fazem mal para quem convive com a gente. Então, existem formas de
tratar cada uma delas, encontrando, a gente vai, né? Eu mandei para vocês uma ferramenta, até compartilhei, que ela tem a frequência dessas emoções, a intensidade delas, e aí que comportamento que elas geram para a gente tentar mudar. Porque uma a uma, se eu for trabalhando, mudando, eu vou me tornar inteligente emocionalmente. Isso é saudável para mim, é saudável para os meus filhos, para a família, para a sociedade, é saudável para a empresa onde ele vai trabalhar, é saudável para todo mundo. Esse livro aqui, ele é infantil, não sei se vocês conhecem, O Poder da Ação, mas olha que interessante, o que ele ensina para as crianças, e é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Em vez de buscar um culpado por um problema, busque uma solução. Em vez de reclamar das situações, dê novas ideias e sugestões. Em vez de criticar as pessoas, procure compreendê-las. É muito melhor se fazer de vencedor do que se fazer de vítima. Aprenda com seus erros em vez de só arrumar desculpa para eles. São os capítulos, tá? Eu tô lendo o índice para vocês. Olha que show! E é tudo, né, a turminha da Mônica, ó. Dá para eles lerem. Os adolescentes não vão ter muito interesse, mas acho que vale pela história, sabe? Ser autorresponsável é um dos principais passos para uma vida feliz e cheia de sonhos realizados. A importância do foco, o terrível monstro das historinhas. Sabe o que são as historinhas? Deixa eu ver se eu tenho tempo rapidinho. As historinhas são aquelas historinhas que entram no ouvido meu e seu e que entram no ouvido dos nossos filhos dizendo: você não é capaz, isso não é para você, você não é suficiente, você não consegue. Isso aí é por causa da tua mãe, isso aí é porque tua avó fazia assim, isso aí é por culpa da pandemia. Isso são historinhas. São desculpas que a gente encontra para a gente mesmo, para justificar os nossos erros, para justificar as nossas limitações. Essas são as historinhas. E quando a gente ensina sobre isso para os filhos, gente, eles vão substituir as historinhas pela verdade. Pela verdade. O poder da gratidão é legal pensar no futuro e por aí vai. Fantástico, super recomendo. Apesar de estar em forma de, né, de animação e de ser da Turma da Mônica, eles já não curtem tanto, eu acho super legal. A Gorete está perguntando onde comprar. Tem nas principais livrarias de todas as cidades. Eu comprei na Febracis, que foi a instituição onde eu fiz a formação com eles, mas tem na Saraiva, tem na... Não sei quais são as livrarias da sua cidade. Aqui a gente tem na Catarinense, tem na... como é que é o nome da Cultura, né? Em todas as melhores livrarias você vai encontrar esse livro. Tem o do adulto, tá, gente? Que eu super sugiro. O meu tá aí. Já li ele 3 vezes e ele é de preencher. Poder da Ação. Maravilhoso. E aí, então, eu gostaria de também aqui deixar para vocês essa ideia, ó. 180 perguntas para mudar sua vida. E aqui são as perguntas que a gente deveria, em vez de a gente estar preocupado com coisas pequenininhas, né? Eu falo assim, com picuinhas. Essas aqui deveriam ser as perguntas que a gente poderia estar fazendo todos os dias ao acordar. Quanto de valores e princípios tenho me empenhado em passar para meus filhos? O que de fato é um lar feliz para mim? Você tem abastecido seus filhos com momentos que o farão ousados para o futuro? Você acha que dedica tempo suficiente para os seus filhos? Quais atitudes você pode tomar para melhorar o relacionamento com seus filhos? Você dá suporte emocional aos seus filhos ou apenas suporte financeiro? Isso aqui é bom para os pais. Seus filhos se sentem à vontade para desabafar com você? Qual o propósito do amor e da educação que você está dando aos seus filhos? Com que frequência você dá carinho e afeto? E por aí vai. Aqui tem por nicho, né? Por pilar da vida. Então tem perguntas. Aqui eu tô lendo as perguntas com relação a filhos, tá? Tem perguntas com relação a casamento, com relação a finanças, com relação à vida social, tá? Os dois que eu tô sugerindo aqui são do Paulo Vieira. Aprendi muito, mudei muitas coisas na minha vida. Eu digo assim, a gente tem que dar honra a quem honra, honra, né? Eu aprendi com o Emerson Pado, eu aprendi com meu pai, eu aprendi com o Sérgio Messina, eu tenho uma lista de pessoas que eu posso citar aqui para vocês com quem eu aprendi, com a minha mãe, eu aprendi com... É,
a Chilili, nossa, aprendi com tantas pessoas, eu aprendi com Paulo Vieira outras tantas, que hoje eu uso inclusive aqui com os adolescentes no processo do Team Coaching, tá bom? Gente, na segunda-feira, às 21 horas, eu vou pedir a vocês assim que distribuam o máximo possível dos nossos posts, dos nossos conteúdos para quem vocês puderem, no grupo da escola dos filhos, no grupo do condomínio, como vocês acharem melhor. A gente vai estar falando na segunda-feira ainda sobre emoções, sobre profissões do futuro, sim, e vamos estar lançando lá então essa mentoria, né, para ajudar. A gente não pode se conformar com este século, e essa que é a verdade. A gente não pode se conformar que tantos pais estejam desestruturados com os filhos, a gente não pode se conformar que os nossos filhos estejam buscando resposta nas drogas, no suicídio, na depressão, não. A gente precisa ajudar essa geração, e para ajudar a geração, a gente precisa ajudar os pais. E não tem melhor forma nesse momento, né? Tem pai que fala assim, Milka, eu vou. Até porque, gente, essa mentoria está sendo lançada por quê? Porque a gente não tem condições de atender as pessoas todas no particular. Não dá para atender individual todos. Então a gente monta grupo e ajuda todo mundo junto. As necessidades são muito parecidas dessa faixa etária, né? Então a gente consegue dar a mesma orientação, só o que vai mudar é a forma de aplicação. Mas a gente vai entregar muita ferramenta, muita ferramenta. Eu vou dizer assim para vocês, ó, que tudo que eu estudei, que eu aprendi, que eu recebi de todas as milhares de horas, né? de curso e também das ferramentas que nós criamos, porque no trato com os adolescentes surgiram necessidades deles que exigiram que a gente criasse ferramentas novas. E é isso que a gente vai entregar então para vocês, sem medo de ser feliz, né? Na colaboração. Não tenho medo que vocês depois repliquem, usem, né? Mas isso é para quem estiver junto com a gente na mentoria, tá bom? Segunda-feira, 21 horas, compartilha, divulga e a gente se encontra então aqui nesses canais. Obrigada, viu, gente, por estarem juntos aí, Rosângela, Stella, Silvia, Gorete. Eu não vou conseguir. A Fê, oi, Fê. Tá todo mundo aí junto. Denilma, obrigada, querida. Marileia, ó, tá todo mundo, Andréia, obrigada, tá? A gente se encontra então na segunda-feira. Eu vou divulgar esse final de semana, eu vou colocar vários posts aí para vocês, para a gente poder se encontrar, para lembrar e também para vocês divulgarem. Beijo, bom final de semana, que Deus abençoe a você e a sua família.